Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Estaremos nessa oportunidade demonstrando mais uma etapa do nosso estudo, onde buscamos identificar o poder de compra das remunerações em relação à evolução dos preços no supermercado, moradia, locomoção, entre outros valores. Esse gráfico demonstra a evolução mensal dos gastos em relação a um salário mínimo. Nós iniciamos o nosso estudo em fevereiro de 2025. Então, nós temos aqui a nossa meta, que é um salário mínimo, que a partir de janeiro foi definido em R$ 1.518, e os gastos mensais incorridos com as principais despesas para o indivíduo que recebe um salário mínimo em cada período. Então, tivemos aqui que para os 2 primeiros meses, os ganhos praticamente absorveram as despesas mensais. A partir do mês de abril, começamos a observar um distanciamento dos gastos mensais em relação à nossa meta, que é um salário mínimo, tendo aqui um pico no mês de maio. Depois observamos uma certa instabilidade dos gastos e até uma queda no mês de agosto e setembro. Voltando aqui a ter um distanciamento no mês de outubro, e agora no mês de novembro alcançamos o nosso maior pico, onde os gastos totalizaram R$ 1.589,57. E tendo aqui nesse período de 10 meses uma média mensal de gastos de R$ 1.552,44. Vamos, na sequência, apresentar de uma forma mais detalhada como chegamos a esses números, ou seja, o valor dos gastos mensais. Lembrando que, embora estejamos aqui utilizando os gastos mensais para um indivíduo que recebe um salário mínimo, é bem provável que as variações aqui encontradas se aplicam para qualquer tipo de remuneração ou composição familiar. Então, nos acompanhe até o final para juntos avaliarmos o que mais impactou para esse último aumento identificado no mês de novembro. Representa o maior pico dos gastos mensais em relação à remuneração. Nos demais HPs do canal Monetários, e já aproveite para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Desenvolvemos para as nossas análises a seguinte planilha, onde contém vários itens relacionados à alimentação, higiene pessoal e limpeza, gastos com a casa, como água, luz e gás, despesas com locomoção e transportes, que pode ser via transporte coletivo, ou, dependendo do caso, pelo uso de um automóvel, e também as despesas com moradia, que pode ser aluguel, condomínio e financiamento, entre outros. Como já colocado, nós estamos aqui fazendo um levantamento considerando um indivíduo que recebe um salário mínimo de R$ 1.518. Mas a planilha pode ser utilizada para qualquer tipo de remuneração ou composição familiar. Mediante o levantamento e lançamento dos preços para cada um dos itens da nossa tabela, a mesma apresenta aqui um resumo com a totalização de cada um dos eventos. Então, eu tenho aqui, para cada um dos itens, um dado levantado no dia 5 de novembro, a seguinte condição. Na despesa com o supermercado, que corresponde aos gastos com alimentação, material de higiene e de limpeza, seria consumido aqui um valor total de R$ 754,97, que corresponde a quase 50% do valor do nosso salário mínimo. Com os gastos da casa, que pode corresponder a água, luz, gás e telefone, as despesas totalizaram R$ 176,87. Com o transporte, o gasto seria de R$ 215. Com a moradia, que no nosso caso é o aluguel, seria consumido aqui um valor de R$ 366,84. E definimos aqui também uma condição de uma reserva financeira de 5% do salário mínimo, que daria aqui o valor de R$ 75,90. E no caso de quem recebe um salário mínimo, não foi possível aqui provisionar nenhum valor relacionado com lazer, vestuário, entre outros. Uma vez que já em fevereiro teríamos todo o nosso salário absorvido pelas outras despesas. Então, para esses itens, no nosso caso, poderia ser utilizado parte desse valor de 5% destinado como reserva financeira. Como vimos então no nosso gráfico, para o mês de novembro, a totalização dos gastos foi de R$ 1.589,57. O salário mínimo ficou abaixo em R$ 71,57, representando uma defasagem de 4,72%. Ou seja, nesse caso, os nossos gastos representaram 4,72% a mais que o valor do salário mínimo. Então, aqui, no dia 5 de 11 de 2025, fizemos o levantamento dos preços para todos os itens que compõem
na nossa tabela, ressaltando que, como o objetivo é proporcionar o menor gasto possível em relação ao salário, buscamos para cada um dos itens o menor valor encontrado na nossa região. Lembrando que esses valores podem variar dependendo da localidade e região que você se encontra. Então, tem aqui os nossos produtos, a unidade de referência, o valor encontrado, o consumo médio aqui, mensal, para uma única pessoa, o número de dias que cada um desses produtos é consumido, e a planilha nos calcula o consumo mensal e o custo total para cada item. Para ganharmos tempo, não vou entrar aqui em detalhes da metodologia de cálculo e como utilizar a nossa planilha, uma vez que todo esse detalhamento já foi exposto no nosso primeiro conteúdo da série, realizado em fevereiro de 2025, cujo vídeo estarei deixando no final dessa apresentação para quem queira se inteirar melhor sobre todo o processo de utilização da planilha e as metodologias de cálculo aqui apresentadas. Até porque a mesma poderá ser solicitada gratuitamente através do e-mail que estarei deixando na descrição do nosso vídeo. Também no final da nossa apresentação, estaremos deixando a playlist completa, contendo os levantamentos de análise para cada um dos meses até aqui avaliados, ou seja, de fevereiro até outubro de 2025. Para títulos de exemplo, vamos pegar aqui um item da nossa planilha, o feijão, cuja unidade considerada é o quilo. Nós encontramos para um quilo de feijão, na nossa região, o valor de R$ 2,99. Nós definimos aqui que um quilo de feijão para uma única pessoa pode durar até 15 dias. E digamos que o nosso indivíduo consuma feijão dia sim, dia não, ou seja, por 15 dias do mês. Isso nos daria um consumo mensal com esse produto de 1 quilo, resultando num custo de R$ 2,99. Lembrando que nós buscamos para cada elemento o menor valor encontrado na nossa região. Nós identificamos que o preço médio de 1 quilo de feijão na nossa região seria de R$ 4,29. Então, essa é a metodologia de cálculo aplicada para todos os itens da nossa planilha. A nossa planilha contém uma aba onde apresenta a diferença em percentuais entre o mês atual de análise, no nosso caso aqui, mês de novembro de 2025, com os valores encontrados para o mês de fevereiro de 2025, que é o mês base para o nosso estudo. Temos aqui destacado em vermelho os que sofreram aumento de valor, em verde os que tiveram redução, e na cor preta os itens inalterados. Os itens que apresentaram o maior aumento em relação a fevereiro foi a banana, o tomate e a cebola. E os que apresentaram a maior redução foi o feijão, o arroz e a laranja. Aqui nós temos um resumo dessas condições. 58% dos elementos avaliados tiveram aumento de preço. 22% tiveram uma redução. E 20% se mantiveram inalterados. Temos ainda na nossa planilha uma aba com o resumo das evoluções mensais. No caso aqui de fevereiro a novembro de 2025, que é o mês atual da nossa análise, onde identificamos que os gastos ultrapassaram em 4,72% do nosso salário mínimo, que, como nós vimos, foi a maior diferença encontrada até o momento. Aqui no final, nós temos um comparativo das variações em relação ao mês base, que é fevereiro. Então, nós podemos perceber que os gastos com o supermercado tiveram aqui um aumento de R$ 48,24, representando 6,82% de aumento. Então, os itens como alimentação, material de higiene e produtos de limpeza foi o que mais impactou para essa diferenciação. Depois nós temos os gastos com moradia, no nosso caso o aluguel, que teve um aumento de 4,81%. E os gastos com a casa, no caso, com luz, água, gás e telefone, o aumento foi de cerca de 4,19%. Onde aqui no nosso comparativo, o maior impacto foi com a tarifa de luz, que teve um aumento de 22,20%. Isso dá uma diferença total em relação ao mês de fevereiro no valor de R$ 72,18, representando um aumento de 4,76%. Valor esse acima da inflação, estimada para o período, que é de 3,85%, o que de certa forma é preocupante e evidencia os aumentos aqui para o mês de novembro de 2025. Aqui abaixo apresentamos um resumo da nossa evolução. Nós temos aqui que o total de remuneração até esse momento, ou seja, R$ 1.518, multiplicado por 10 meses,
que corresponde a fevereiro a novembro, o total seria de R$ 15.180. O somatório dos gastos mensais, ou seja, de cada um dos resultados aqui encontrados, para as nossas despesas, totalizaram R$ 15.524,36, o que daria uma diferença em relação aos salários recebidos de R$ 344,36, representando aqui uma diferença de 2,27% a mais do que o poder de compra de um trabalhador. Cabe lembrar que no nosso estudo, nós provisionamos aqui mensalmente 5% do salário mínimo, como se fosse uma poupança. Esse valor multiplicado pelo nosso período de 10 meses daria um total de R$ 759. Se eu pegar então esse total, que supostamente seria o valor provisionado mensalmente, e diminuir do total dos gastos mensais que ultrapassaram a nossa remuneração, teríamos aí um excedente de R$ 414,64. Valor esse que poderia ser utilizado pelo nosso indivíduo para outros gastos, como lazer, vestuário e outras necessidades. Então, mesmo que o poder de compra do nosso indivíduo tenha aqui diminuído, se ele tiver com equilíbrio nas suas finanças, ele não entraria no vermelho, ou seja, não ficaria endividado. Mas lembrando mais uma vez que o fato de já em novembro estarmos aí com o percentual dos gastos superior à inflação estimada do período, deve servir de alerta, independente da remuneração, pois, como já colocado, essas variações de preços podem igualmente impactar no dia a dia de todos nós. E como vimos anteriormente, temos aqui no nosso gráfico, demonstrando que realmente o mês de novembro de 2025 foi o pior mês em relação à perda do poder de compra de um salário mínimo, e indiretamente pode representar a perda do poder de compra de todas as famílias brasileiras. Pois bem, fechamos aí mais um período de avaliação da evolução dos gastos em relação às remunerações recebidas. No nosso caso, um comparativo da evolução das despesas de um único indivíduo em relação a um salário mínimo, que, como já colocado, pode ser um reflexo das variações para qualquer tipo de composição familiar ou remuneração recebida, que teve uma perda no poder de compra para o mês de novembro de 2025 de 4,76%, valor inclusive acima da inflação projetada para o período. E finalizando, se ficou alguma dúvida, você tem alguma colocação a fazer, já deixe aí o seu comentário. E se você gostou deste conteúdo, nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.